Boa tarde, amadas. Graça e paz. Mais uma vez aqui, trazendo uma mensagem para vocês na tarde de hoje. E hoje eu escolhi o tema fazer a coisa certa. Fazer a coisa certa é fazer com fé. É fazer as coisas com fé. E eu escolhi o tema, lógico, quando a gente fala de fé, a gente fala do quê? Da carta aos Hebreus. E o que a carta nos Hebreus nos ensina? Que é impossível agradar a Deus sem fé. Paulo também em Romanos nos diz o quê? Que tudo aquilo que não provém de fé é pecado. Então fazer a coisa certa é fazer as coisas com fé. Mas o que é isso realmente? Em que consiste isso? Fazer as coisas com fé. No dia a dia, na prática, como é que nós vamos experimentar isso? Fazer as coisas com fé, de forma que realmente agrade a Deus. Bem, mais do que teorizar, vamos tentar colocar isso na prática, assim como uma espécie de estudo de caso. Escolhi aqui uma passagem aqui muito conhecida, Caim e Abel. A briga dos dois irmãos, tá? Caim e Abel. Em Gênesis 4, de 1 a 6, conta a história de Caim e Abel, a briga dos dois irmãos, né? Que acabou em morte, como a gente sabe, o primeiro homicídio do mundo. E em Hebreus, quando fala da fé, ele dá a explicação, o que aconteceu no interior do coração dos dois irmãos. E diz o seguinte, vou ler. Hebreus 11, 4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e, por ela, depois de morto, ainda fala. É a explicação daquilo que está em Gênesis 4, de 1 a 6. Lendo assim, nem parece que é uma explicação, mas é a explicação. Vamos ver aqui claramente do que ele está querendo dizer aqui. Que Caim não teve fé. Já Abel agradou a Deus, por quê? Porque teve fé, agiu com fé. Agora, então, vamos passar para a história em si. Eu não vou ler aqui todo o episódio, porque a gente conhece, mas vou fazer referência a ele. O que aconteceu ali? Adão e Eva teve os dois filhos, Caim e Abel. Caim, ele era o quê? Ele era um agricultor, né? Ele trabalhava a terra. Já Abel era o quê? Um pecuarista, criava animais, ovelhas. E ambos, Caim e Abel, os dois irmãos, eles conheciam a palavra de Deus. Como assim conhecia? Não havia escrituras, mas a palavra de Deus era transmitida pelos pais verbalmente. Até então a transmissão da palavra era oral. Ela só veio a ser escrita a partir de Moisés. Mas Adão e Eva transmitiam o conhecimento de Deus, porque as escrituras nada mais são do que são o conhecimento de Deus. Você só conhece a Deus, você só sabe o que Deus pensa, o que Deus é, como Deus age, quais as soluções que Deus dá, qual o código moral de Deus, através do quê? Das escrituras. Não há outra forma de você conhecer Deus a não ser as escrituras. Portanto, é fundamental para que você haja com fé, que você tenha convicção, que você agrade a Deus, que você o conheça. E você só pode conhecê-lo através das escrituras. Mas naquela época não havia, até Moisés não havia escritos. Havia o quê? A transmissão oral. Então Abel e Caim conheciam Deus, conheciam as histórias de Deus através dos seus pais, por contarem verbalmente. Lembrem-se que no Éden, Adão e Eva todos os dias se encontravam com Deus na viração do dia e Deus ministrava para eles. Deus ensinava diretamente a eles todas as coisas. Bem, então eles conheciam alguma coisa de Deus.
né? Transmitido pelos seus pais. E eles quiseram se aproximar de Deus. Então, o que eles engendraram? De oferecer, de dar ofertas a Deus. Era comum nos povos antigos oferecer, fazer ofertas às divindades. Então, eles queriam agradar a Deus. Então, eles quiseram oferecer, dar ofertas a Deus. Caim vai e oferece o quê? Oferece o fruto da terra. Ele era agricultor. A gente não sabe exatamente o que foi, mas aquilo que ele plantou, possivelmente aquilo que tinha de melhor, ele foi e ofereceu a Deus. Mas Deus não se agradou da oferta dele. Não fez caso. Na minha Bíblia diz aqui que Deus não... Aqui diz assim, não atentou, não fez caso, rejeitou. Ele rejeitou a oferta de Caim. Já Abel, o que Abel fez? Ele pegou um animal, uma ovelha, pegou a primogênita das suas ovelhas, abateu e ofereceu a Deus, com a gordura e tudo, ofereceu a Deus. Deus se agradou daquela oferta. E o fato de Deus ter se agradado da oferta, ter acolhido aquela oferta de Abel, isso enfureceu Caim. E os dois irmãos acabaram brigando e acabou dando em morte. A questão aqui é, por que Deus se agradou tanto da oferta de Abel e rejeitou a oferta de Caim? A explicação a gente vê em Hebreus. Porque Abel agiu com fé. Né? Abel agiu com fé, já Caim não agiu com fé. Mas como assim? Né? Os dois não tinham a mesma intenção, não tinha a boa intenção? Tinham a boa intenção de se aproximar de Deus, de agradar a Deus. Todos os dois queriam agradar a Deus. Todos os dois queriam se aproximar de Deus. Como assim? Um agiu com fé e o outro agiu sem fé. Vamos ver isso. Como é isso? Porque muitas vezes a gente pensa que está fazendo a coisa certa, mas aos olhos de Deus não está. Muitas vezes a gente pensa que está agradando a Deus, que está abafando, como era o caso aqui de Caim, crente que está abafando, mas não está. Vamos parar para pensar aqui. Se a gente for comparar, inclusive as ofertas, se a gente for comparar a atividade pecuária com a atividade pastoril, a gente vai ver que pecuária com agricultura, a gente vai ver que tem diferença. A agricultura, ela despende muito mais trabalho do que a pecuária. Não que as duas não sejam trabalhosas, são, mas cuidar da terra, trabalhar a terra, arar a terra, semear, cuidar da plantação para que não tenha nenhuma praga, para a plantação de alguma forma de determinadas culturas são muito frágeis, você tem que ter muito cuidado para que não tenha nenhuma praga, colher, isso tudo dá muito trabalho, né? A cultura, as determinadas são muito mais frágeis, digamos assim, dá muito mais trabalho do que criação de animais, que também dá trabalho, mas menos, digamos assim, menos trabalho do que a agricultura. E, no entanto, apesar de todo o trabalho, de todo o esforço que Caim fez, ainda assim, quando ele vai e oferece a oferta dele, Deus rejeita. Por quê? Ele não estava cheio de boas intenções, não queria agradar a Deus? Queria. Não deu uma oferta que deu um trabalhão? Deu. E por quê? Que Deus vai e rejeita a oferta dele. E se agrada da oferta de Abel. Aí tem toda a diferença. Muitas vezes a gente age assim. A gente age achando que a gente tem uma boa ideia e acha que isso daí, as nossas boas intenções são suficientes. Mas não é assim. Como diz o ditado popular, né? De boas intenções, o cemitério está cheio. Outros dizem que de boas intenções o inferno está cheio. Bom, se o inferno está cheio, eu não sei e também não vou pesquisar, porque o meu interesse não é o inferno, meu interesse é o céu. Mas boas intenções não conta. Ter fé não é ter boa intenção. Ter fé é o quê? É estar lastreado na palavra de Deus. Ter fé é o quê?
é ter Deus como modelo, é se inspirar no próprio Deus. E foi isso que Abel fez, ele se inspirou em Deus. Olha como Abel foi esperto. Ele ouvia as histórias que os pais contavam. O que ele percebeu? Que quando os pais se afastaram de Deus, o que Deus fez para aproximar Caim, para aproximar Adão e Eva Deus. Deus matou um animal para que pudesse se aproximar a Adão e Eva deles, né? Porque ele matou o animal e com a pele do animal cobriu Adão e Eva e eles puderam se aproximar de Deus. Não foi essa a história? Abel pensou espertamente, bom, se Deus matou um animal, houve derramamento de sangue, houve morte, para que houvesse a aproximação dos meus pais com ele, eu também vou matar um animal para me aproximar dele. Abel entendeu que para aproximação com Deus é preciso que haja morte, é preciso que haja derramamento de sangue. Era exatamente essa lição que Deus vai nos ensinar ao longo do tempo, até a vinda de Jesus, que é o Cordeiro de Deus. Deus então se agrada dele, porque o que aconteceu? Abel imitou o próprio Deus, e é isso que Deus quer. É isso que Deus... Por isso Jesus veio, para que ele seja o nosso modelo, para que nós possamos imitar. Porque Jesus passou tanto tempo entre nós, 3 anos e meio, para servir de modelo para nós. Entre outras coisas, é claro, ser o nosso Redentor, mas para nos servir de modelo. Ele fica lá no Sermão do Monte, porque ele dá todas aquelas instruções para nos servir de quê? De código de conduta. Ele é o nosso modelo. E foi isso que Abel percebeu. Que agir certo é imitar Deus. Agir com fé é imitar Deus, é usar as Escrituras. Por isso que a nossa Bíblia é tão recheada de tantas histórias. Por que tantas histórias? Muitas vezes você olha uma história assim, mas isso daqui não tem nada a ver com nada. Isso não tem nada a ver com a atualidade, né? com a modernidade, negócio antigo. Isso não tem nada a ver. Vai pesquisar que você vai ver o quê? Como Deus age. O que Deus espera. Porque a tecnologia muda, as situações mudam, a geopolítica muda, mas a natureza humana não. A natureza humana continua a mesma e Deus também continua o mesmo. Essas histórias, elas nos dão o quê? Uma bússola de como Deus espera que nós que nós possamos agir. Como é que a gente deve conduzir a nossa vida? Como é que os sentimentos que a gente deve nutrir e os outros que a gente deve afastar? Como é que a gente deve se comportar? É isso que ele espera, que a gente leia a Bíblia e extraia dela um comportamento que possa imitar Deus, que possa imitar os sentimentos e a conduta de Deus, que a gente possa seguir a moral de Deus. É isso daí que ele espera, que a gente possa imitá-lo. Agir com fé é isso. Por isso que é impossível agradar a Deus se você age fora do esquema dele. Porque se você acha, por isso que ele diz que Romanos 14, 23 diz que tudo aquilo que você age fora da fé, você está agindo em pecado. Porque agindo fora da fé, você está agindo fora do esquema de Deus. Você está agindo fora dos princípios de Deus. Aí é pecado. Porque não existe meio termo. Não existe mais ou menos pecado. Não existe pecadinho. Não existe sombra. Não existe o terreno neutro. Ou você imita Deus e está dentro dos parâmetros de Deus, dentro dos princípios de Deus, ou você está fora. Ou você está agindo com fé, ou você está agindo em pecado. Ou você tem convicção daquilo que você faz, que aquilo é correto, que aquilo é certo, que aquilo é de acordo com Deus, ou não. Você não pode se basear nas suas próprias ideias, das suas próprias convicções, daquilo que o mundo trouxe para você. Não, você não pode se basear nisso. Foi isso que Caim fez. Ele achou que estava abafando com o trabalho dele, achou que era o máximo, todo aquele trabalhão que ele teve com a plantação dele. Não é isso. Não é isso que Deus espera. Eles esperam o quê? Que você ande de acordo com os princípios dele, com os parâmetros dele, que você o imite.
Jesus esteve aqui e ensinou pessoalmente, diretamente. Você tem aqui no Novo Testamento todo um código de conduta. Depois vem Paulo e nos explica mais ainda. Em todas as cartas dele tem os princípios e logo em seguida tem a prática dos princípios. Tudo é colocado e disposto para que você aprenda. E além disso, você tem várias histórias do Velho Testamento, muito embora seja em condições diferentes da nossa, em culturas diferentes da nossa, mas como eu falei, a natureza é a mesma. A natureza do homem é a mesma. A gente não pode se valer disso. A gente não pode desprezar aquilo que está na palavra. Outra coisa importante, olha só como Abel, ele se valeu só dele mesmo, das ideias dele. Veja que ele esqueceu um fato importantíssimo. Em Gênesis 3:17, o que é dito em relação à terra? Que a terra estava amaldiçoada. Deus amaldiçoou a terra. E o que o Caim vai e faz? Ele vai e dá o fruto da terra que estava amaldiçoada por Deus como oferta. Muitas vezes, gente, a gente tem erros assim gravíssimos. Por quê? Porque a gente despreza a palavra de Deus, achando que está fazendo a coisa certa. Ele achava que estava fazendo a coisa certa, ele achava que as boas intenções dele eram suficientes, ele achava que o trabalho que ele estava tendo era suficiente, era bastante. E o fundamental, ele estava o quê? Ele estava esquecendo aquilo que era o mais importante, que era a palavra de Deus. Deus havia amaldiçoado, naquele período, até Noé, a terra de Adão até Noé, a terra estava amaldiçoada. Depois não, depois de Noé, Deus faz um novo pacto com a humanidade e abençoa a terra. A terra até hoje é abençoada, mas naquele período ela era amaldiçoada. Ele nunca poderia ter dado uma oferta daquela para Deus. Ele não achou assim, ele não viu assim. Ele desprezou inteiramente os ensinamentos que os pais haviam passado para ele da palavra de Deus. Ele achou que o entendimento dele, que a concepção de vida dele era suficiente. Provavelmente ele deve ter achado, não, isso daí foi uma história antiga, isso é uma coisa do passado, agora estamos num novo tempo, eu sou uma outra geração, então eu vou de acordo com aquilo que eu acho que é certo. Estamos num novo tempo aqui, eu vou fazer do meu jeito, que o meu jeito é que vai dar certo. Aí ele se deu mal, e ele se enfurece com isso, e acaba matando o irmão. Quer dizer, não vale a pena, gente, a gente se guiar por melhor que sejam as nossas boas intenções. Deus não leva em conta? Sim, claro que ele leva tudo que vai no nosso coração. Mas o mais importante é o quê? É a gente agir com fé. E o que é agir com fé? É ter Deus como modelo, é imitar Deus. É ter aqui, ó, a nossa palavra. É ter isso aqui como modelo, como bússola, para a gente poder guiar os nossos... A gente pode até, às vezes, errar, interpretar mal. Às vezes, muitas vezes, acontecia com Paulo. Veja que ele agia mal, fazia a coisa errada, mas a motivação dele era certa. Ele agia de acordo com as escrituras, só que ele interpretava errado. Mas Deus considerou isso. Por quê? Porque ele amava a Deus, ele queria fazer a coisa certa, mas ele interpretava errado, de acordo com aquilo que havia ensinado. Tanto é que depois que ele tem um encontro com Jesus, ele para um tempo, ele começa a reestudar as escrituras novamente, e aí sim ele redireciona a fé dele do jeito certo, para a maneira certa. E é isso que a gente deve sempre fazer, sempre a gente está reciclando, porque muitas vezes o mundo faz a gente fazer as coisas erradas, interpretar as coisas de forma errada, e a gente tem que estar sempre cuidado, sempre vigilante, tentar sempre imitar a Deus da melhor maneira que a gente puder. Porque se a nossa intenção sempre for essa, é a de imitar a Deus, a ter Deus como nosso modelo, a não se prevalecer das nossas ideias, das nossas boas intenções, dos nossos modelos, das nossas habilidades, dos nossos valores, mas sim de Deus, da palavra de Deus, do modelo de Deus, dos ensinamentos de Deus. Se a gente prevalecer, se a gente se ater a isso,
aí sim a gente vai estar fazendo as coisas do jeito certo. Fazer do jeito certo é fazer do jeito de Deus. É fazer com fé. E como é fazer com fé? Imitar a Deus. Eu espero que essa palavra entre no coração de cada uma de nós. Entrou no meu, eu aprendi muito e eu espero que vocês também aprendam muito. A partir de agora, em cada coisa que a gente for fazer, tinha até um livro interessante, que é Nos Passos de Jesus, né? Cada vez que uma pessoa ia fazer alguma coisa, um personagem do livro, ele perguntava, no meu lugar, o que faria Jesus? Né? E a gente deve sempre se lembrar disso. Deus faria isso, Jesus faria isso. O que Jesus fez no passado? E aqui no presente, baseado nisso, o que Jesus faria? É isso mesmo que Jesus faria? Pense nisso em cada coisa. Quando você estiver na dúvida, porque a palavra nos ensina, agir com dúvida é agir sem fé. Agir com fé é agir na certeza de que essa maneira é a maneira de Deus. Amém, irmãos? Que Jesus abençoe a todos. Muito obrigada mais uma vez por estarmos aqui juntas. Que Jesus abençoe.